Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos falar sobre algo que muitos sentem, mas poucos conseguem explicar. Os ataques espirituais que somente os escolhidos de Deus enfrentam em silêncio. Você já acordou com uma angústia inexplicável? Já sentiu que quanto mais perto de alcançar seu propósito divino, mais obstáculos surgem no seu caminho? Não é coincidência. Quando você carrega um chamado poderoso, as forças espirituais contrárias tentarão impedir sua missão a todo custo. Se você tem sentido que suas lutas não são comuns, que existe algo mais profundo por trás das suas batalhas diárias, então este vídeo foi preparado especialmente para você. Fique até o final, porque vamos revelar não apenas os sinais desses ataques, mas também as armas divinas para vencê-los. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Sua interação fortalece esta mensagem. Vamos mergulhar nesta revelação. O primeiro ataque espiritual que os escolhidos de Deus enfrentam silenciosamente é a batalha na mente. Pensamentos intrusivos, dúvidas persistentes e medos paralisantes que parecem surgir do nada. Não são simples preocupações comuns, mas sim estratégias calculadas para destruir o chamado divino na sua vida. O inimigo sabe que a mente é o campo de batalha principal, e é ali que ele tenta plantar sementes de desistência. Quando alguém é escolhido por Deus, recebe visões e propósitos que vão além do comum. É justamente por isso que o ataque mental se intensifica. Não é qualquer pensamento negativo, mas sim aqueles que miram diretamente no seu chamado e propósito. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, também enfrentou estes ataques. Em muitos dos seus salmos, ele expressa angústia mental, temores e pensamentos perturbadores. Em um momento de grande aflição, ele escreveu: "Até quando terei que lutar com meus pensamentos e dia após dia ter tristeza no coração?" Salmos, capítulo 13, versículo 2. Esta batalha mental pode manifestar-se de várias formas. Primeiro, através de pensamentos de inadequação. Quem sou eu para realizar este chamado? Depois, vem dúvidas sobre a própria chamada. Será que realmente ouvi Deus? Finalmente, aparecem os pensamentos de desistência. Talvez este fardo seja pesado demais para mim. O que diferencia este ataque de simples momentos de baixa autoestima é sua persistência e intensidade. Os escolhidos frequentemente relatam que estes pensamentos surgem justamente quando estão prestes a dar um passo importante em sua jornada espiritual. É como se houvesse um radar espiritual detectando cada avanço no reino de Deus. Esta batalha é silenciosa, porque raramente é compartilhada. Muitos têm vergonha de admitir que, apesar de sua fé, enfrentam pensamentos tão perturbadores. Mas é justamente este silêncio que fortalece o ataque. O apóstolo Paulo nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele sabia que a renovação mental é um processo constante para os escolhidos. A estratégia para vencer este ataque começa com o reconhecimento de que estes pensamentos não são seus, mas sim projetados contra você. O segundo passo é substituir essas mentiras por verdades espirituais. Cada mentira mental deve ser confrontada com a verdade da palavra. Isto não é apenas psicologia positiva, mas sim guerra espiritual no campo da mente. O segundo ataque que os escolhidos enfrentam é o isolamento espiritual estratégico. Note que não falamos de solidão comum, mas de um distanciamento proposital que tenta separar os escolhidos das suas fontes de força e apoio. Este ataque começa sutilmente. Primeiro, vem a sensação de que ninguém compreende verdadeiramente o que você está passando. Depois, surgem conflitos inesperados com pessoas que antes eram próximas.
Por fim, instala-se uma barreira invisível que faz com que o escolhido se sinta deslocado, mesmo quando está cercado de pessoas. O profeta Elias experimentou este isolamento quando disse: "Eu sou o único que restou, e agora procuram tirar a minha vida." Reis capítulo 19, versículo 14. Ele estava convencido de que era o último profeta fiel, sem saber que Deus havia preservado outros 7.000 que não tinham se curvado a Baal. Este é o poder do isolamento estratégico. Fazer crer que estamos sozinhos na batalha. Os escolhidos frequentemente se veem isolados de 3 maneiras principais. Primeiro, o isolamento familiar, quando parentes não compreendem seu chamado ou até se opõem a ele. Segundo, o isolamento social, quando amigos se afastam por não entenderem mudanças de prioridades e valores. Terceiro, e talvez o mais doloroso, o isolamento dentro da própria comunidade de fé, quando mesmo entre irmãos existe incompreensão. Jesus mesmo profetizou sobre este tipo de isolamento: "Sereis odiados por todos por causa do meu nome." Mateus, capítulo 10, versículo 22. Ele não estava falando apenas de perseguição explícita, mas também deste sentimento de estar deslocado, de não pertencer completamente a este mundo. O que torna este ataque tão eficaz é que ele contradiz a natureza humana. Fomos criados para o relacionamento, para a comunhão. Quando o isolamento se instala, começa um processo de enfraquecimento espiritual. As dúvidas crescem sem o contraponto da comunidade. A fé se fragiliza sem o estímulo do corpo de Cristo. Para enfrentar este ataque, os escolhidos precisam compreender que o isolamento sentido não é um sinal de fracasso, mas, frequentemente, uma confirmação do chamado. Também é essencial buscar intencionalmente conexões com pessoas que compreendam batalhas espirituais. Mesmo que sejam poucos, estes relacionamentos servem como âncoras em tempos de tempestade. Um terceiro ataque silencioso contra os escolhidos manifesta-se através do corpo físico. Muitos servos de Deus experimentam enfermidades misteriosas, dores crônicas e esgotamento físico que parecem não ter explicação médica clara ou surgem em momentos estratégicos de avanço espiritual. Esta dimensão do ataque é particularmente eficaz porque atinge a capacidade do escolhido de executar seu chamado. Um corpo enfraquecido limita a ação, reduz a resistência e, com o tempo, pode até mesmo afetar a clareza mental necessária para discernir a voz de Deus. O apóstolo Paulo enfrentou este tipo de ataque, referindo-se a um espinho na carne que o atormentava. Ele descreve: "A respeito do qual 3 vezes implorei ao Senhor que o afastasse de mim." Coríntios capítulo 12, versículo 8. Embora a natureza exata deste espinho seja debatida, muitos estudiosos acreditam que se tratava de uma condição física que limitava seu ministério. O adoecimento espiritual se manifesta em 3 padrões distintos. Primeiro, a enfermidade recorrente. Problemas de saúde que surgem repetidamente sem causa aparente. Segundo, o esgotamento desproporcional. Cansaço que vai além do explicável pelas atividades realizadas. Terceiro, a dor localizada persistente, que não responde completamente aos tratamentos convencionais. O que diferencia este ataque de enfermidades comuns é seu timing e sua persistência. Os escolhidos frequentemente relatam que estas condições surgem ou se intensificam precisamente quando estão prestes a iniciar um novo projeto para o reino, quando se preparam para ministrar ou quando alcançam um novo nível de influência espiritual. Existe uma dimensão espiritual da saúde que muitos ignoram. A Bíblia mostra isso quando diz: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma." João, capítulo 3, versículo 2. Há uma conexão entre o bem-estar espiritual
e a saúde física, que não pode ser negligenciada. Para combater este ataque, é fundamental primeiro discernir sua natureza espiritual, sem cair no erro de atribuir todas as enfermidades a causas espirituais. O discernimento vem através da oração e da observação dos padrões. Em seguida, é necessário um equilíbrio entre buscar tratamento médico apropriado e engajar-se na batalha espiritual pela saúde. A imposição de mãos, a oração de intercessão e a declaração da palavra são armas poderosas nesta luta. O quarto ataque silencioso contra os escolhidos de Deus manifesta-se na esfera dos recursos e da provisão. Não se trata apenas de dificuldades financeiras comuns, mas de um padrão sistemático de bloqueios que parecem especificamente desenhados para impedir o avanço do chamado divino. Este ataque é estratégico porque entende que qualquer missão no reino físico necessita de recursos materiais. Um ministério precisa de finanças, um chamado missionário requer provisão, um projeto de impacto social demanda investimento. Quando estes recursos são obstaculizados, o avanço do reino é naturalmente desacelerado. O profeta Ageu enfrentou esta realidade quando o povo de Israel experimentava escassez, apesar de seus esforços. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o pôr num saco furado. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Este padrão de saco furado é um sinal clássico de ataque à provisão. A manifestação deste ataque ocorre em 3 áreas principais. Primeiro, nas finanças pessoais. Dívidas inexplicáveis, despesas emergenciais recorrentes e investimentos que falham consistentemente. Segundo, nos recursos ministeriais. Doações que cessam abruptamente, parcerias que se desfazem no último momento e projetos que encontram obstáculos burocráticos inesperados. Terceiro, na multiplicação. Quando há trabalho árduo, mas os frutos não correspondem ao esforço investido. O que distingue este ataque de problemas financeiros comuns é sua correlação direta com o avanço do reino. Os escolhidos frequentemente notam que a escassez se intensifica precisamente quando estão prestes a dar um passo de fé, a expandir seu ministério ou a atender um chamado mais ousado. Jesus ensinou sobre esta dimensão espiritual dos recursos quando disse: "Não podeis servir a Deus e ao dinheiro." Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ele compreendia que os recursos não são apenas ferramentas neutras, mas áreas onde se manifesta uma batalha espiritual intensa. Para enfrentar este ataque, os escolhidos precisam primeiro reconhecer sua natureza espiritual, e não apenas econômica. Em seguida, é essencial aplicar princípios bíblicos de mordomia, dízimo, ofertas e generosidade, não como fórmulas mágicas de prosperidade, mas como atos de submissão e alinhamento com a vontade divina. Por fim, é necessário declarar a palavra de Deus sobre suas finanças, reconhecendo que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. O quinto ataque silencioso e devastador contra os escolhidos é a distorção da identidade espiritual. Este ataque visa o núcleo mais profundo da pessoa, quem ela é em Cristo e qual seu verdadeiro valor no reino de Deus. Esta estratégia é particularmente insidiosa, porque não ataca o que o escolhido faz, mas quem ele é. Quando a identidade é abalada, todas as ações que fluem dela são comprometidas. Um servo que não sabe quem é, terá dificuldade em cumprir para que foi chamado. Moisés enfrentou esta crise de identidade quando questionou: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo capítulo 3, versículo 11.
Este não era apenas um momento de humildade, mas uma genuína confusão sobre sua identidade e chamado, plantada estrategicamente para impedir o plano divino de libertação. A distorção da identidade manifesta-se em 3 níveis. Primeiro, através de acusações constantes, vozes internas que relembram fracassos passados e desqualificam conquistas presentes. Segundo, pela comparação tóxica, a tendência de medir o próprio chamado usando a régua do ministério alheio. Terceiro, pelo impostorismo espiritual, o sentimento de que a qualquer momento será descoberto que você não está à altura do seu chamado. O que torna este ataque tão devastador é sua sutileza. Ele raramente vem como um pensamento claramente identificável como maligno. Ao contrário, frequentemente se disfarça de humildade, de autoavaliação honesta ou até mesmo de discernimento espiritual. Não estou me achando, diz o escolhido, quando na verdade está permitindo que sua identidade seja sistematicamente atacada. João Batista, mesmo sendo chamado por Jesus o maior entre os nascidos de mulher, enfrentou este ataque quando, da prisão, enviou discípulos para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Em seu momento de maior vulnerabilidade, sua identidade e propósito foram colocados em dúvida. Para vencer este ataque, é fundamental ancorar a identidade não em realizações ou posições ministeriais, mas na verdade imutável da palavra. A verdadeira identidade do escolhido está em ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, embaixador do reino. Esta identidade não muda com as circunstâncias, com os resultados ministeriais ou com a opinião alheia. As declarações de identidade devem ser parte da rotina espiritual do escolhido. Afirmar quem se é em Cristo não é apenas psicologia positiva. É guerra espiritual no nível da identidade. Estas declarações devem ser específicas, bíblicas e personalizadas, confrontando diretamente as áreas onde o inimigo tem tentado distorcer a autoimagem espiritual. Um sexto ataque silencioso que os escolhidos enfrentam manifesta-se no reino dos sonhos e das visões noturnas. Este é um campo de batalha pouco discutido, mas extremamente relevante para aqueles que carregam um chamado espiritual significativo. Esta dimensão do ataque é estratégica porque durante o sono a mente consciente está em repouso, mas o espírito permanece alerta. Neste estado de vulnerabilidade, impressões, temores e falsas revelações podem ser plantados, afetando o direcionamento e a paz dos escolhidos, mesmo após o despertar. O profeta Zacarias recebeu instruções divinas para discernir entre diferentes tipos de visões noturnas, pois os ídolos falam falsidade e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos ilusórios e com falsidade consolam. Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Esta advertência confirma que nem todas as experiências noturnas têm origem divina. Este ataque se manifesta em 3 padrões principais. Primeiro, através de pesadelos recorrentes, cenas vívidas de fracasso, perseguição ou desastre que deixam resíduos emocionais ao despertar. Segundo, por meio de falsas visões, imagens aparentemente espirituais que desviam o escolhido do seu verdadeiro chamado. Terceiro, pela perturbação do sono, insônia crônica ou sono fragmentado que resulta em exaustão física e mental. O que distingue este ataque de problemas comuns de sono é sua correlação com momentos de avanço espiritual. Os escolhidos frequentemente relatam intensificação destes distúrbios, precisamente quando estão prestes a tomar decisões importantes para o reino, quando se preparam para ministrar ou quando entram em novos territórios espirituais. Jó, em meio ao seu sofrimento, descreveu esta dimensão da batalha.
Quando digo, meu leito me consolará, minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e me assombras com visões. Jó, capítulo 7, versículos 13, 14. Ele percebeu que havia um componente espiritual em suas perturbações noturnas. Para enfrentar este ataque, os escolhidos precisam primeiro reconhecer o campo de batalha, abençoar o ambiente de descanso, orar antes de dormir e submeter a mente a Deus não são meras rotinas religiosas, mas estratégias de guerra espiritual. Em seguida, é essencial desenvolver discernimento para distinguir entre sonhos de origem divina, humana ou maligna. Este discernimento vem pela familiaridade com a palavra e pela intimidade com o Espírito Santo. Por fim, os escolhidos devem exercer autoridade espiritual sobre seu sono. Assim como Jesus acalmou a tempestade, o crente pode declarar paz sobre sua vida noturna e reivindicar o descanso prometido por Deus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos, capítulo 4, versículo 8. O sétimo ataque silencioso contra os escolhidos de Deus vem através de relações estrategicamente posicionadas para drenar, desviar ou destruir. Não se trata apenas de relacionamentos difíceis comuns à experiência humana, mas de conexões que parecem sobrenaturalmente designadas para impedir o cumprimento do propósito divino. Este ataque é particularmente eficaz porque atinge o escolhido em sua necessidade legítima de comunhão e apoio. Deus criou o ser humano para o relacionamento, e é justamente nesta área vital que o inimigo tenta infiltrar-se com sutileza e precisão. Davi experimentou esta dor quando escreveu: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos, capítulo 41, versículo 9. Esta não era apenas uma traição comum, mas um ataque estratégico contra um homem escolhido para um propósito divino. Este ataque se manifesta através de 3 tipos principais de relações. Primeiro, os Judas, pessoas que se aproximam com aparente lealdade, ganham confiança, mas eventualmente traem ou abandonam em momentos críticos. Segundo, os Dalila, relacionamentos que exercem influência sedutora para afastar o escolhido do seu propósito e descobrir suas vulnerabilidades. Terceiro, os Demétrios, aqueles que se opõem abertamente ao chamado divino por interesses pessoais contrariados. O que distingue estas relações tóxicas de desafios relacionais comuns é seu timing e seu impacto específico sobre o chamado. Os escolhidos frequentemente notam que estas pessoas surgem ou se revelam precisamente quando estão prestes a entrar em um novo nível de unção, quando se preparam para expandir seu ministério ou quando começam a ter maior influência espiritual. Jesus mesmo alertou sobre esta dimensão da batalha quando disse aos discípulos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Ele sabia que o reino das relações seria um campo de batalha intenso para seus escolhidos. Para enfrentar este ataque, é fundamental, primeiro, desenvolver discernimento relacional. Isto não significa tornar-se paranoico ou desconfiado, mas sim atento aos frutos que cada relação produz na vida espiritual. Em seguida, é essencial estabelecer fronteiras saudáveis, reconhecendo que nem todos devem ter o mesmo nível de acesso à vida do escolhido. Por fim, é necessário praticar o perdão ativo daqueles que traíram ou feriram, não como uma forma de restaurar relações tóxicas, mas de libertação do peso emocional e espiritual que estas podem gerar. O oitavo ataque silencioso contra os escolhidos
manifesta-se como uma misteriosa paralisia ministerial, uma incapacidade inexplicável de avançar no chamado divino, apesar da vontade, do conhecimento e até mesmo dos recursos necessários. Esta estratégia é particularmente devastadora porque não ataca a visão ou o chamado em si, mas a capacidade de implementá-los. O escolhido mantém a clareza sobre o que deveria fazer, mas encontra-se inexplicavelmente incapaz de dar os passos necessários. O profeta Jonas exemplificou esta paralisia quando, mesmo tendo um chamado claro para Nínive, encontrou-se paralisado pela resistência interior e tomou a direção oposta para Tarsis. Jonas, capítulo 1, versículo 3, mostra que esta não era apenas teimosia humana, mas um verdadeiro bloqueio espiritual que o impedia de cumprir seu propósito. A paralisia ministerial manifesta-se em 3 níveis. Primeiro, no pensamento. Uma confusão mental que impede o planejamento claro e a tomada de decisões. Segundo, nas emoções. Um peso ou temor paralisante que surge sempre que se tenta avançar. Terceiro, na ação. Uma procrastinação espiritual que não pode ser explicada apenas por preguiça ou desorganização natural. O que diferencia este ataque de dificuldades ministeriais comuns é sua irracionalidade. Os escolhidos frequentemente relatam que, apesar de terem todos os elementos necessários para avançar, visão clara, recursos disponíveis, portas abertas, sentem-se inexplicavelmente travados, como se uma força invisível os retivesse. O apóstolo Paulo reconheceu esta dimensão da batalha quando escreveu aos Tessalonicenses: "Por isso, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, e Satanás nos impediu." Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Ele compreendia que havia obstáculos ministeriais que iam além das circunstâncias naturais. Para vencer este ataque, os escolhidos precisam primeiro reconhecer sua natureza espiritual. Muitos desperdiçam energia buscando explicações puramente psicológicas ou circunstanciais para o que é, na verdade, uma estratégia do inimigo. Em seguida, é essencial engajar-se na guerra espiritual apropriada. Jejum, oração de intercessão e declaração da palavra sobre o chamado específico. Por fim, é necessário dar passos de fé deliberados, mesmo contra a sensação de paralisia. Assim como Pedro teve que pôr o pé para fora do barco para caminhar sobre as águas, os escolhidos frequentemente precisam agir contra a paralisia para quebrá-la. Cada pequeno passo de obediência enfraquece o ataque e restaura o fluxo da unção divina. O 9º e último, talvez mais devastador ataque silencioso contra os escolhidos é a desconexão espiritual. Uma sensação de distanciamento de Deus, que não pode ser explicada por desobediência consciente ou pecado não confessado. Esta estratégia é particularmente eficaz porque atinge a fonte primária de força do escolhido, sua conexão íntima com Deus. Quando esta ligação parece interrompida, todo o fluxo ministerial é comprometido na raiz. O próprio Jesus experimentou este ataque em sua forma mais intensa, quando clamou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus capítulo 27, versículo 46. Este não era apenas um momento de sofrimento físico, mas uma experiência genuína de aparente separação do Pai, uma desconexão permitida com propósito redentor. Este ataque manifesta-se em 3 dimensões principais. Primeiro, na oração, uma súbita dificuldade em manter a concentração. Palavras que parecem bater no teto, a sensação de falar no vazio. Segundo, na palavra, uma aridez inexplicável na leitura bíblica, passagens antes,
reveladoras que subitamente parecem vazias. Terceiro, na adoração. Uma incapacidade de sentir a presença de Deus em momentos que antes eram saturados de sua manifestação. O que distingue este ataque de fases naturais de crescimento espiritual é sua correlação com avanços no reino. Os escolhidos frequentemente relatam que estes períodos de seca e desconexão surgem precisamente quando estão prestes a entrar em um novo nível de autoridade espiritual, quando se preparam para uma obra significativa ou quando começam a ter maior impacto para o reino. Jó, em meio à sua provação, expressou esta angústia: eis que vou adiante, mas ele não está ali. Volto para trás e não o percebo. Procuro-o à esquerda, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o enxergo. Jó, capítulo 23, versículos 8-9. Esta não era apenas uma crise de fé, mas um genuíno ataque à sua conexão com Deus. Para enfrentar este ataque, os escolhidos precisam primeiro rejeitar a mentira de que a desconexão é real. A verdade bíblica afirma que Deus nunca deixa nem desampara os seus. Em seguida, é essencial manter as disciplinas espirituais, mesmo sem a sensação de conexão. A oração, a leitura da palavra e a adoração continuam eficazes mesmo quando parecem áridas. Por fim, os escolhidos devem aprender a andar pela fé e não pela sensação. A maturidade espiritual se revela justamente quando continuamos obedientes e fiéis mesmo sem o conforto da presença sensível. Estes períodos, embora dolorosos, frequentemente produzem um aprofundamento da fé que não seria possível de outra forma. Existem ataques que não deixam marcas visíveis, mas que afetam diretamente a alma. São pressões internas, noites sem descanso, pensamentos que surgem sem explicação, cansaços que nem o corpo entende. E isso não é acaso, é guerra espiritual. O escolhido de Deus muitas vezes enfrenta batalhas que ninguém ao redor percebe. Ele sorri por fora, mas dentro está travando confrontos que o mundo natural não pode enxergar. E por isso, o silêncio se torna um abrigo. Não porque ele não quer falar, mas porque sabe que nem todos compreenderiam o peso que está carregando. Essa guerra não acontece por fraqueza, mas por posição. O escolhido incomoda no mundo espiritual. Sua existência é um lembrete de que há uma missão em curso, um propósito que ainda será revelado, uma luz que, mesmo tentada a se apagar, insiste em brilhar. Os ataques vêm para tentar calar, distrair, enfraquecer, mas eles também expõem o quanto esse escolhido é observado pelo céu. Porque quem carrega promessa também carrega resistência. Quem tem destino passa por processos. E cada dor silenciosa, cada lágrima que ninguém viu, cada pensamento vencido na solidão, tudo isso está sendo contado, porque o céu nunca ignora a batalha de quem foi separado. O silêncio do escolhido é o grito que o mundo espiritual entende. Chegamos ao final desta revelação sobre os ataques espirituais que os escolhidos de Deus enfrentam em silêncio. Se você se identificou com alguma dessas batalhas, saiba que isso não é sinal de fracasso, mas frequentemente uma confirmação do seu chamado. As forças espirituais contrárias não desperdiçam energia com aqueles que não representam ameaça ao reino das trevas. Seus ataques, na verdade, são uma forma perversa de reconhecimento do potencial que Deus colocou em você. Mas, acima de tudo, lembre-se, nunca estamos sozinhos nestas batalhas. O mesmo Deus que permitiu o ataque já providenciou a vitória. Como está escrito, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Cada ataque silencioso que você enfrenta é apenas uma preparação para uma vitória gloriosa que virá. Agora é a sua vez de agir. Se este vídeo tocou seu coração e iluminou áreas da sua batalha espiritual,
Compartilhe com alguém que também pode estar enfrentando estes ataques em silêncio. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais revelações como esta e deixe nos comentários qual destes ataques você já experimentou e como Deus o ajudou a superá-lo. Lembre-se, os maiores ataques precedem os maiores avanços. Permaneça firme, mantenha-se em oração e saiba que estas batalhas silenciosas estão forjando em você um caráter e uma autoridade espiritual que impactarão gerações. O inimigo ataca o que teme, e ele teme o chamado que Deus colocou em sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em um tema que gera muitas dúvidas e, por vezes, uma certa angústia para aqueles que seguem um chamado divino. Descubra por que alguns escolhidos ficam solteiros por tanto tempo. Você já se perguntou por que, mesmo buscando a Deus e desejando um relacionamento abençoado, a vida amorosa parece não avançar? Já sentiu que para você, o caminho da solteirice se estende por um período que parece inexplicável, enquanto outros ao seu redor encontram seus pares com facilidade? Para os escolhidos de Deus, essa fase de solteirice prolongada não é um acaso ou um sinal de que algo está errado com eles. Pelo contrário, muitas vezes é parte de um plano divino maior, um tempo de preparação, proteção e aprofundamento que poucos compreendem. É uma fase que, embora possa trazer solidão e questionamentos, carrega consigo um propósito transformador. Fique conosco até o final deste vídeo, porque entender as razões por trás dessa espera pode mudar completamente sua perspectiva, trazendo paz e confiança no plano de Deus para sua vida sentimental. Há um ensinamento poderoso esperando por você, que trará discernimento e esperança. Antes de continuarmos, meus irmãos em Cristo, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Sua interação fortalece ainda mais esta mensagem e nos ajuda a alcançar mais corações sedentos pela verdade. Uma das principais razões pelas quais alguns escolhidos de Deus permanecem solteiros por um longo período está profundamente ligada ao propósito divino e a um tempo intenso de preparação. Deus, em sua infinita sabedoria, não age de forma aleatória. Cada fase na vida de um escolhido tem um significado e um objetivo. A solteirice prolongada, nesse contexto, não é um castigo ou uma falha, mas sim uma oportunidade única para que o Senhor molde o caráter, aprofunde a fé e prepare o indivíduo para o que está por vir. É um período de forjamento no fogo, como mencionado em outras mensagens, onde as arestas são aparadas e a essência do escolhido é refinada. Assim como um artesão prepara a argila antes de dar-lhe forma final, Deus prepara o coração e a alma do escolhido. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que passaram por longos períodos de espera e preparação antes de cumprirem seus grandes propósitos. José, antes de se tornar governador do Egito, passou por anos de escravidão e prisão, um tempo de solidão e aprendizado que o preparou para a liderança. Davi, antes de ser rei, foi um simples pastor e, posteriormente, um fugitivo, sendo moldado no deserto. Esses períodos de aparente estagnação eram, na verdade, tempos de intensa construção interna. A solteirice, nesse sentido, permite um foco quase que exclusivo na relação com Deus. Sem as demandas e responsabilidades de um relacionamento conjugal, o escolhido tem a liberdade e o tempo para se dedicar mais profundamente ao estudo da palavra, à oração, ao serviço no reino e ao desenvolvimento de seus dons espirituais.
É um tempo para descobrir quem se é em Cristo, para fortalecer a identidade em Deus e para amadurecer espiritualmente de uma forma que talvez não fosse possível com as distrações de um relacionamento. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus nos lembra: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso significa que há um plano específico para cada um, e a fase de solteirice pode ser parte crucial dessa preparação para as boas obras. O escolhido, muitas vezes, sente um chamado forte para o ministério ou para um propósito específico, e Deus usa esse tempo para equipá-lo, para que quando o relacionamento chegar, ele seja um parceiro maduro, espiritualmente forte e alinhado com o propósito divino do casal. A dor da solidão, que é comum nessa fase, é transformada em uma oportunidade de dependência total de Deus, onde a fé se torna inabalável e a intimidade com o Pai se aprofunda. É um tempo de semeadura intensa para uma colheita abundante no futuro, tanto na vida pessoal quanto na vida a dois. O segundo tipo de razão para a solteirice prolongada em escolhidos de Deus é a proteção divina. Muitas vezes, o que parece ser uma ausência de oportunidades é, na verdade, a mão de Deus agindo para livrar o escolhido de relacionamentos que não seriam saudáveis, que poderiam desviá-lo de seu propósito ou que trariam mais dor do que alegria. Deus, em sua presciência e amor incondicional, conhece o futuro e sabe o que é melhor para seus filhos. Ele vê os perigos, as incompatibilidades e as armadilhas que o escolhido, em sua limitada visão humana, não consegue perceber. Por isso, ele pode fechar portas que parecem promissoras, mas que, na verdade, levariam a caminhos de sofrimento e afastamento do plano divino. Essa proteção nem sempre é compreendida no momento e pode gerar frustração e questionamento. O escolhido pode se sentir rejeitado, como se não fosse digno de um relacionamento, mas a verdade é que Deus está operando um livramento. A proteção divina se manifesta de diversas formas. Pode ser através de um relacionamento que não avança, de pessoas que se afastam sem explicação aparente, de oportunidades que não se concretizam, ou até mesmo de um sentimento de desconforto e falta de paz em certas interações. O Espírito Santo, que habita no escolhido, atua como um guia e um protetor, gerando um não interior para aquilo que não vem de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus adverte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essa passagem não se refere apenas a casamentos com não crentes, mas a qualquer tipo de união ou relacionamento que não esteja alinhado com os princípios divinos e que possa comprometer a fé e o propósito do escolhido. Deus está zelando pela integridade espiritual e emocional de seu filho. A dor da separação, que muitas vezes acompanha essa proteção, é um preço a ser pago pela preservação de algo maior. O escolhido, por ser sensível ao espírito, muitas vezes percebe essa perturbação antes mesmo de conseguir identificá-la. É uma sensação de desconforto, de que algo não está alinhado, mesmo quando as aparências são boas. Essa é a obra perversa, mencionada em Tiago capítulo 3, versículo 16, onde a inveja e o espírito facioso causam perturbação. Embora essa passagem se refira à inveja, o princípio de perturbação espiritual se aplica. O escolhido sente quando algo não é de Deus. Essa proteção divina também se estende a evitar que o escolhido se envolva com pessoas que, embora possam ser crentes, não estão no mesmo nível de maturidade espiritual ou não compartilham da mesma visão de propósito. Deus está guardando o escolhido para um parceiro que não apenas o ame, mas que também o impulsione em seu chamado, que seja um auxílio idôneo para a jornada que ele preparou.
A espera, nesse caso, é um ato de fé, na proteção e no cuidado de um Deus que jamais falha em cumprir suas promessas e em zelar por aqueles que Ele escolheu. Irmãos e irmãs, antes de continuarmos, se essa mensagem faz sentido para você, comente agora. Minha espera tem um propósito. Às vezes a espera não é atraso, é preparação. Sua declaração pode alcançar o coração de alguém que também está vivendo esse tempo de silêncio com Deus. Um terceiro motivo para a solteirice prolongada de alguns escolhidos de Deus é o discernimento aguçado que lhes é concedido pelo Espírito Santo. Diferente de muitos, o escolhido não busca apenas um parceiro para preencher um vazio ou para atender a expectativas sociais. Sua busca é por um companheiro que esteja alinhado com o propósito divino para sua vida. Alguém que compartilhe da mesma fé, dos mesmos valores e, idealmente, da mesma paixão por Deus e por seu reino. Esse nível de discernimento torna o escolhido mais seletivo e menos propenso a se envolver em relacionamentos superficiais ou que não possuam uma base espiritual sólida. Ele não se contenta com o quase certo ou com o bom o suficiente, pois entende que um relacionamento é uma aliança que deve refletir a aliança com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus afirma: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O escolhido, por ser espiritual, tem a capacidade de discernir o que o homem natural não vê, e isso se aplica também à escolha de um parceiro. Essa capacidade de discernimento, embora seja uma bênção, pode levar a uma percepção de que há poucas opções que realmente se encaixam no padrão divino. O escolhido pode se deparar com pessoas que são boas, mas que não possuem a mesma profundidade espiritual, o mesmo comprometimento com o chamado de Deus ou a mesma visão de vida. Isso não significa que o escolhido seja arrogante ou exigente demais, mas sim que ele compreende a seriedade de uma união abençoada por Deus. Ele sabe que um relacionamento desalinhado pode ser um grande obstáculo para o cumprimento do propósito divino. A dor da incompreensão, que é uma das dores sentidas pelos escolhidos, se manifesta aqui, pois muitos ao redor podem não entender essa seletividade, pressionando o escolhido a se contentar com menos do que Deus tem para ele. Essa pressão externa pode ser exaustiva, mas o escolhido aprende a confiar em seu discernimento e na voz do Espírito Santo. O discernimento aguçado também permite que o escolhido perceba sinais de alerta que outros ignorariam, padrões de comportamento, inconsistências na fé, ou até mesmo a ausência de paz em certas interações. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia aconselha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o discernimento é uma ferramenta para guardar o coração, protegendo-o de envolvimentos que poderiam trazer dor e desviar do caminho. A espera, nesse contexto, é um ato de paciência e confiança no tempo de Deus, sabendo que o Senhor está preparando não apenas o escolhido, mas também o parceiro certo para que ambos se encontrem no tempo e na forma perfeitos. É uma espera ativa, onde o escolhido continua a crescer em Deus, a aprimorar seu discernimento e a orar pelo seu futuro cônjuge, confiando que Deus unirá propósitos e não apenas pessoas. Um quarto motivo que explica a solteirice prolongada para alguns escolhidos de Deus é o foco intenso no chamado e no ministério que o Senhor lhes confiou. Para muitos que foram separados para um propósito específico, o período de solteirice é uma janela de oportunidade para se dedicarem de corpo e alma à obra do reino, sem as distrações e responsabilidades que um relacionamento conjugal naturalmente impõe. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, expressa uma perspectiva sobre a solteirice que ressoa com essa realidade.
Bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Embora não seja uma regra para todos, para alguns escolhidos, essa fase é um tempo de dedicação exclusiva, onde a energia, o tempo e os recursos são direcionados para o cumprimento da vontade de Deus. Eles sentem uma urgência em servir, em pregar, em discipular, em construir, e essa prioridade se sobrepõe temporariamente à busca por um parceiro. Essa priorização do reino não significa que o escolhido não deseje um relacionamento ou que seja indiferente à vida a dois. Pelo contrário, o desejo pode ser intenso, mas a consciência do chamado é ainda maior. Eles entendem que há um tempo para cada coisa, como ensina Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para esses escolhidos, o tempo de se dedicar integralmente ao chamado pode preceder o tempo de formar uma família. A dor da solidão que acompanha essa dedicação é real, mas é muitas vezes mitigada pela alegria de servir a Deus e de ver o reino avançar através de suas vidas. Eles encontram satisfação e propósito na obra que realizam, e essa satisfação preenche, em parte, o vazio que a ausência de um parceiro poderia gerar. O foco no chamado também pode significar que o escolhido está sendo preparado para um ministério que, no futuro, será compartilhado com um cônjuge igualmente chamado e dedicado. Deus pode estar esperando que ambos atinjam um certo nível de maturidade e comprometimento antes de uni-los, para que o relacionamento seja uma força multiplicadora no reino e não um peso ou uma distração. A renúncia de certas oportunidades de relacionamento que não se alinham com esse foco é uma dor que o escolhido aprende a suportar, compreendendo que essa renúncia não é uma perda, mas sim um investimento naquilo que é eterno e no propósito maior de Deus. A vida de Jesus é o exemplo máximo de um foco inabalável no chamado, onde ele abriu mão de uma vida familiar convencional para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Embora o escolhido não seja Jesus, o princípio de priorizar o reino acima de tudo é uma marca distintiva. Um quinto fator crucial para a solteirice prolongada de alguns escolhidos de Deus é o processo de amadurecimento espiritual e o aprofundamento da intimidade com o Criador. A fase de solteirice, especialmente quando se estende, oferece uma oportunidade ímpar para que o escolhido desenvolva uma dependência total de Deus e construa uma base espiritual inabalável. É um tempo onde a alma aprende a encontrar sua completa satisfação e plenitude no Senhor, antes mesmo que um relacionamento humano entre em cena. Muitos buscam um parceiro para preencher vazios emocionais, para encontrar segurança ou para suprir carências que, na verdade, só podem ser preenchidas por Deus. O escolhido, nesse período, é levado a um nível de intimidade com o Pai, que o prepara para entrar em um relacionamento a partir de uma posição de plenitude e não de necessidade. Em Salmos capítulo 37, versículo 4, a palavra de Deus encoraja: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." O deleite no Senhor é a prioridade, e os desejos do coração são uma consequência dessa intimidade. Essa fase de amadurecimento é essencial para que o escolhido não projete no futuro cônjuge expectativas que só Deus pode cumprir. Ele aprende a lidar com a solidão, não como um fardo, mas como um espaço sagrado para aprofundar sua comunhão com o Espírito Santo. A solidão espiritual, que é uma dor comum aos escolhidos, torna-se nesse contexto um catalisador para uma fé mais robusta e uma dependência mais profunda. É nesse deserto que Deus fala mais claramente, revela seus segredos e forja um caráter resiliente. O escolhido aprende a ouvir a voz de Deus, a discernir seus caminhos e a confiar em sua provisão,
mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Essa é a preparação para que, quando o relacionamento chegar, ele seja um reflexo da plenitude em Cristo e não uma busca por completude em outra pessoa. O amadurecimento espiritual também envolve a cura de feridas passadas, a libertação de padrões negativos e o desenvolvimento de virtudes cristãs como paciência, longanimidade, bondade e domínio próprio. Deus usa esse tempo para trabalhar no interior do escolhido, para que ele se torne um parceiro saudável, capaz de amar de forma sacrificial e de construir um relacionamento baseado nos princípios bíblicos. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, a Bíblia nos ensina: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. A solteirice prolongada com seus desafios e dores pode ser vista como uma tribulação que produz frutos espirituais valiosos, preparando o escolhido para uma união que glorificará a Deus e será um testemunho de seu poder transformador. É um tempo de construção de alicerces fortes para um futuro que será edificado sobre a rocha. Um sexto motivo para a solteirice prolongada de alguns escolhidos de Deus reside na necessidade de quebra de padrões. Muitas vezes, o Senhor permite que seus filhos permaneçam solteiros por um tempo estendido para que possam ser libertos de ciclos de relacionamentos destrutivos, padrões familiares negativos ou crenças limitantes que foram internalizadas ao longo da vida. Deus, em sua infinita misericórdia, não deseja que o escolhido repita erros do passado ou se envolva em uniões que trariam dor e sofrimento, comprometendo seu propósito. Esse período de solteirice é uma oportunidade para a cura interior, para a reeducação emocional e para a redefinição do que é um relacionamento saudável à luz da Palavra de Deus. É um tempo de desconstrução de antigas fortalezas e de construção de uma nova mentalidade, baseada nos princípios divinos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A quebra de padrões exige a renovação da mente. Essa quebra de padrões pode ser um processo doloroso, pois exige que o escolhido confronte suas próprias fraquezas, suas escolhas passadas e as influências negativas que o moldaram. A dor do conflito constante contra a própria carne, que é uma das dores do escolhido, se manifesta intensamente aqui, pois é preciso lutar contra inclinações e hábitos arraigados. No entanto, é nesse processo de renúncia e de autoconhecimento que a verdadeira liberdade é encontrada. Deus está trabalhando para que o escolhido não entre em um relacionamento levado por carências ou por modelos disfuncionais, mas sim a partir de uma posição de cura e de integridade. Ele está preparando o escolhido para atrair e ser atraído por um parceiro que também esteja alinhado com a vontade de Deus, que seja uma bênção e não um fardo. A solteirice, nesse sentido, é um campo de treinamento para a vida relacional futura. É onde o escolhido aprende a identificar o que é saudável e o que não é, a estabelecer limites, a comunicar-se de forma eficaz e a amar de forma madura e incondicional. Deus pode estar ensinando o escolhido a não se apressar, a não se conformar com menos do que ele tem e a confiar que o tempo de espera é um tempo de transformação. A espera, que é uma das dores mais difíceis para o escolhido, torna-se um instrumento para a quebra de padrões, pois exige paciência e perseverança. O Senhor está quebrando correntes geracionais e pessoais, preparando o escolhido para um relacionamento que será um testemunho de sua graça e poder restaurador. É um investimento no futuro.
garantindo que o próximo passo seja dado sobre um terreno firme e abençoado. Um sétimo motivo que pode levar à solteirice prolongada de alguns escolhidos de Deus é a incompatibilidade espiritual do meio em que estão inseridos. Em um mundo onde os valores seculares muitas vezes se chocam com os princípios cristãos, e até mesmo dentro de comunidades de fé, pode ser um desafio encontrar alguém que realmente compartilhe do mesmo nível de compromisso, paixão por Deus e visão de propósito. O escolhido, por ter um discernimento aguçado e um chamado específico, percebe que muitos que se dizem cristãos não vivem uma fé profunda e transformadora, ou não estão dispostos a renunciar a certas coisas para seguir a Cristo integralmente. Essa realidade pode levar a uma sensação de solidão espiritual e a dificuldade de encontrar um parceiro que esteja verdadeiramente alinhado com a vontade de Deus. Em Amós capítulo 3, versículo 3, a Bíblia questiona: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa pergunta retórica sublinha a importância do alinhamento, especialmente em um relacionamento tão íntimo como o casamento. A incompatibilidade espiritual não se refere apenas à diferença de fé entre crentes e não crentes, mas também à profundidade e intensidade da fé. Um escolhido de Deus, que busca uma vida de santidade, de serviço e de entrega total, pode se sentir deslocado em ambientes onde a fé é superficial, nominal ou focada apenas em bênçãos materiais. Ele anseia por um parceiro que seja um companheiro de jornada espiritual, alguém com quem possa orar, estudar a Bíblia, servir a Deus e crescer na fé. A ausência de pessoas com esse mesmo nível de comprometimento no seu círculo social ou até mesmo na sua igreja pode ser um fator significativo para a solteirice prolongada. A dor da incompreensão, que é uma das dores do escolhido, se manifesta aqui, pois muitas vezes ele é julgado por sua seletividade, como se estivesse sendo exigente demais ou espiritual demais. Deus, em sua soberania, pode estar usando essa dificuldade para proteger o escolhido de relacionamentos que o puxariam para baixo espiritualmente ou que o desviariam de seu chamado. Ele está zelando para que o parceiro que chegar seja um facilitador e um impulsionador do propósito divino, e não um obstáculo. A espera, nesse caso, é um ato de confiança de que Deus trará a pessoa certa, no tempo certo, que não apenas o amará, mas que também o ajudará a cumprir o plano de Deus para a sua vida. O escolhido é chamado a perseverar na fé, a continuar buscando a Deus e a se manter firme em seus princípios, confiando que o Senhor é fiel para unir aqueles que Ele destinou para caminhar juntos em propósito. É um tempo para que o escolhido se torne ainda mais forte em sua fé, para que, quando o parceiro ideal surgir, ambos estejam prontos para edificar um lar que seja um farol para o reino de Deus. Um oitavo e muitas vezes ignorado motivo para a solteirice prolongada de alguns escolhidos de Deus é a batalha espiritual. Para aqueles que carregam um propósito significativo no reino, a vida sentimental pode se tornar um campo de intensa oposição do inimigo. Satanás e suas hostes sabem que um relacionamento abençoado e alinhado com a vontade de Deus pode ser uma força poderosa para o avanço do reino e, por isso, buscam frustrar essa área da vida do escolhido. Os ataques podem se manifestar de diversas formas: desânimo constante em relação à vida amorosa, o surgimento de pessoas que parecem certas, mas que trazem confusão e dor, a repetição de padrões negativos em relacionamentos, ou até mesmo uma sensação de bloqueio inexplicável que impede o avanço. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos alerta: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa luta invisível é muito real para o escolhido. A batalha espiritual pode levar o escolhido a sentir uma dor profunda de incompreensão, como se houvesse uma força invisível trabalhando contra ele. Ele pode se questionar, duvidar de seu valor ou até mesmo da fidelidade de Deus. No entanto, é crucial que o escolhido entenda que essa oposição é, na verdade, um sinal de que ele é uma ameaça ao reino das trevas e que seu propósito é valioso aos olhos de Deus. O inimigo não ataca o que não importa. A solteirice prolongada nesse contexto pode ser um reflexo dessa guerra espiritual, onde o inimigo tenta isolar o escolhido, minar sua fé e desviá-lo de seu destino. A solidão, que já é uma dor para o escolhido, pode ser intensificada por essa percepção de que há forças espirituais agindo contra sua vida sentimental. A resposta do escolhido a essa batalha deve ser a perseverança na oração, o fortalecimento na palavra de Deus e o uso das armas espirituais. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos instrui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O escolhido precisa se revestir de toda a armadura de Deus, como descrito em Efésios capítulo 6, para resistir aos ataques e permanecer firme em sua fé. A espera, nesse caso, não é passiva, mas ativa, uma espera em oração e em combate espiritual, confiando que Deus é maior do que qualquer força das trevas e que Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor está permitindo essa batalha para fortalecer o escolhido, para que ele aprenda a depender ainda mais dele e para que, quando o relacionamento chegar, ele seja edificado sobre uma base de fé e vitória espiritual, inabalável contra as investidas do inimigo. É um tempo de aprendizado de combate para uma vida de vitória. Um nono motivo para a solteirice prolongada de alguns escolhidos de Deus é o aprendizado sobre o amor incondicional, cuja fonte é o próprio Deus. Antes de entrar em um relacionamento conjugal, o Senhor deseja que o escolhido compreenda a profundidade do amor ágape, o amor sacrificial e incondicional que Ele mesmo demonstra. Muitas pessoas entram em relacionamentos buscando ser amadas, suprindo carências ou buscando a felicidade em outra pessoa, o que muitas vezes leva a desilusões e dores. Para o escolhido, Deus usa o período de solteirice para ensiná-lo a amar como Ele ama, a partir de uma posição de plenitude e não de necessidade. É um tempo para que o escolhido aprenda a depender de Deus como a única fonte de amor verdadeiro e inesgotável, e para que ele possa transbordar esse amor para o futuro cônjuge. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus afirma: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor que se manifesta em um relacionamento cristão deve ser um reflexo do amor de Deus. Esse aprendizado sobre o amor incondicional envolve a cura de feridas emocionais, a libertação de padrões de apego inseguro e o desenvolvimento de uma autoestima saudável, fundamentada na identidade em Cristo. O escolhido aprende que seu valor não está em ter um parceiro, mas em ser amado por Deus. Ele é levado a um processo de autoconhecimento e de autoaceitação, onde as dores da rejeição e da solidão são transformadas em oportunidades para experimentar o amor curador de Deus. A solidão, que muitas vezes é um fardo, torna-se um espaço para aprofundar essa compreensão do amor divino, preparando o coração para amar de forma madura e desinteressada. O escolhido aprende a não idealizar o parceiro, mas a amá-lo como um ser humano falho, assim como ele mesmo é amado por Deus em suas imperfeições.
O período de solteirice é, portanto, uma escola de amor, onde o escolhido é ensinado a amar a Deus acima de tudo, a amar a si mesmo como Deus o ama, e a amar o próximo como a si mesmo. Essa é a base para qualquer relacionamento saudável e duradouro. Deus está preparando o escolhido para ser um parceiro que não apenas receba amor, mas que, acima de tudo, seja um doador de amor, capaz de edificar e de abençoar a vida de seu cônjuge. A espera, que pode ser dolorosa, é um investimento nesse aprendizado profundo, garantindo que o relacionamento que virá será construído sobre o fundamento sólido do amor de Deus, capaz de resistir às tempestades e de glorificar o nome do Senhor. É um tempo de capacitação para amar com a mesma essência divina. O 10º e último motivo para a solteirice prolongada de alguns escolhidos de Deus é o propósito de que suas vidas se tornem um testemunho e um exemplo de contentamento e plenitude em Deus, independentemente do estado civil. Em uma sociedade que muitas vezes idealiza o casamento como a única fonte de felicidade e realização, a vida de um escolhido que permanece solteiro por um longo tempo, mas que irradia paz, alegria e propósito, torna-se um poderoso testemunho do poder de Deus. Essa vida demonstra que a verdadeira satisfação não está em um relacionamento humano, mas na presença e na suficiência de Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, declara: "Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho." Essa atitude de contentamento é uma marca do escolhido que compreende que Deus é suficiente em todas as circunstâncias. A vida de solteiro do escolhido pode inspirar outros a buscar a Deus em primeiro lugar, a confiar em seu tempo e a encontrar alegria em sua própria jornada, sem se desesperar pela busca de um parceiro. Ela desafia a mentalidade mundana que dita que a felicidade está atrelada a um relacionamento. O escolhido, ao viver essa fase com fé e propósito, mostra que é possível ser completo em Cristo, mesmo sem ter um cônjuge. Ele se torna um farol de esperança para aqueles que se sentem pressionados pela sociedade ou pela própria igreja a encontrar um parceiro a qualquer custo. A dor da solidão, que é uma realidade, é superada pela alegria do serviço a Deus e pela certeza de que o Senhor está no controle. A incompreensão dos outros, que muitas vezes julgam a solteirice como um problema, é enfrentada com a paz que excede todo entendimento. Deus usa a vida do escolhido para mostrar que o plano dele é perfeito e que ele pode usar cada fase da vida para sua glória. A solteirice prolongada, nesse sentido, não é uma punição, mas uma oportunidade para que a luz de Deus brilhe ainda mais intensamente através do escolhido. É um tempo para que ele se dedique a outras formas de serviço, a desenvolver amizades profundas, a investir em si mesmo e a ser uma bênção para a comunidade. A espera, que pode ser exaustiva, é um período de fortalecimento da fé e de construção de um testemunho de confiança inabalável em Deus. O Senhor está preparando o escolhido para que, quando o relacionamento chegar, ele seja um reflexo maduro e pleno de sua graça, e que a união seja um testemunho ainda maior de seu poder e amor. A vida do escolhido, em todas as suas fases, é para a glória de Deus, e a solteirice pode ser um capítulo poderoso dessa história. Chegamos ao fim de mais um vídeo transformador, e as lições que podemos extrair sobre as razões pelas quais alguns escolhidos de Deus permanecem solteiros por tanto tempo são imensas. Se você tem se sentido pressionado por essa fase, com questionamentos ou até mesmo angústia, lembre-se de que cada período em sua vida tem um propósito divino. Os escolhidos de Deus são forjados no fogo das provações e das esperas, mas o resultado é sempre uma versão mais forte, mais fiel e mais próxima do plano perfeito que Ele tem para a sua vida.
Cada dia de solteirice pode ser um sinal de sua proteção, de seu cuidado e de seu direcionamento, preparando você para algo maior e mais alinhado com o seu propósito. Ele está limpando o caminho e moldando seu coração para que você possa correr a corrida com leveza e alcançar o seu destino em todas as áreas, inclusive na sentimental. Agora é a sua vez de agir. Se você se identificou com algum dos motivos que mencionamos, ou se essa mensagem trouxe clareza e conforto ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa palavra de esperança e encorajamento. Muitas pessoas estão sofrendo com a solteirice prolongada sem entender o propósito divino por trás delas. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua perspectiva e fortalecer sua fé. Comente abaixo dizendo qual desses pontos mais ressoou com você em sua jornada e compartilhe o que Deus tem feito em sua vida através dessas experiências. Sua história pode inspirar e abençoar muitos outros. Lembre-se, quando a espera surgir, você pode confiar no Senhor. Ele está com você em cada passo, protegendo-o, preparando-o e abrindo novas portas. Fique firme, pois os melhores tempos com a pessoa certa e no tempo certo de Deus estão por vir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Paz do Senhor, família abençoada, que alegria imensa poder estar com vocês mais uma vez. Hoje eu vim trazer uma palavra que vai quebrar obstáculos na sua vida. Deus te escolheu, pare de buscar a aprovação dos outros. Você sabia que a opinião que realmente importa sobre você não é a dos seus amigos, familiares ou colegas de trabalho, é a opinião de Deus. E tenho boas notícias. Ele já te escolheu. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber nossas notificações. Dê também aquele like poderoso para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir essa verdade libertadora. Prepare seu coração, porque hoje, no canal Tesouros da Bíblia, vamos falar sobre como viver pela aprovação de Deus e não dos homens. Quantas vezes você já se pegou mudando sua opinião, seu jeito de se vestir, ou até mesmo suas crenças só para não desagradar alguém? Pensa comigo, quantas decisões na sua vida você tomou com base no que os outros iriam pensar? Quantas oportunidades você deixou passar porque estava preocupado com julgamentos? Quantas vezes você silenciou sua verdadeira voz porque ela poderia soar diferente do que é aceito pelo grupo? E o pior de tudo, quanto isso tem te custado em paz interior, em autenticidade, em conexão genuína com Deus? A verdade é que vivemos numa sociedade que transformou a aprovação dos outros em uma espécie de vício, um vício silencioso que consome nossa energia, nossa alegria e nossa verdadeira identidade. Abrimos o Instagram e contamos os likes. Postamos uma foto e ficamos checando a cada 5 minutos para ver quantos comentários recebemos. Falamos algo e já ficamos analisando a reação das pessoas. Compramos coisas muitas vezes, nem é porque precisamos, mas porque queremos mostrar para os outros que chegamos lá. É como se estivéssemos num teatro constante, sempre preocupados com a plateia, sempre em busca dos aplausos, sempre tentando evitar as vaias e os tomates podres. E eu te pergunto, quem são essas pessoas de quem você tanto busca a aprovação? São pessoas que estarão do seu lado nos momentos mais difíceis? São pessoas que conhecem o seu verdadeiro potencial, seus sonhos, suas lutas internas? São pessoas que enxergam o que Deus enxerga em você? São pessoas que dariam a vida por você como Cristo deu?
Na maioria das vezes, são apenas conhecidos passageiros, colegas temporários, seguidores virtuais que nem sabem realmente quem você é por trás das fotos editadas e das frases bem construídas. Quando dependemos da aprovação dos outros, estamos entregando o controle da nossa felicidade nas mãos deles. É como construir uma casa em areia movediça. Uma hora, tudo desmorona, porque pessoas são inconstantes. O que elas aprovam hoje, podem reprovar amanhã. Quem elas admiram hoje, podem criticar amanhã. As regras sociais mudam, as tendências mudam, os valores do mundo mudam. E se você está construindo sua identidade nesse terreno instável, prepare-se para viver em constante insegurança. Mas hoje eu quero que você entenda uma verdade libertadora. Deus te escolheu. Sim, você. Com todas as suas peculiaridades, com sua personalidade única, com seus dons específicos, com sua aparência singular. Antes mesmo de você nascer, antes de você fazer qualquer coisa certa ou errada, antes de você ser aprovado ou reprovado por qualquer pessoa neste mundo, Deus já tinha te escolhido. Em Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Consegue imaginar isso? Antes da fundação do mundo, antes de existir internet, antes de existir likes, antes de existir Instagram, TikTok, YouTube, antes de existir todas essas formas de julgamento social que tanto nos aprisionam. Deus já tinha olhado para você e dito: "Este é meu filho amado, nele me comprazo." Ele já conhecia cada detalhe do seu ser, cada característica da sua personalidade, cada talento e cada limitação. E ainda assim, ou melhor, exatamente por isso, ele te escolheu. O problema é que, muitas vezes, trocamos a aprovação de um Deus eterno pela aprovação passageira de pessoas falíveis. Preferimos o reconhecimento rápido de quem nem vai lembrar do nosso nome amanhã, ao invés da validação eterna daquele que gravou nosso nome na palma das suas mãos. Trocamos a segurança de quem nunca nos abandona pela aceitação momentânea de quem provavelmente não estará ao nosso lado nos momentos realmente difíceis. Tem uma passagem na Bíblia que sempre me emociona. É quando Samuel vai ungir Davi como rei. No meio de todos os filhos de Jessé, Deus escolhe justamente aquele que ninguém tinha notado, aquele que estava cuidando das ovelhas, longe dos holofotes. E Deus diz a Samuel: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Essa é a diferença fundamental entre a aprovação humana e a aprovação divina. As pessoas olham para o exterior, seu status, sua conta bancária, suas conquistas visíveis, sua beleza, sua popularidade, seus títulos, sua posição social. Mas Deus olha para o que realmente importa: seu coração, suas intenções, sua essência, sua fidelidade nas pequenas coisas, seu caráter quando ninguém está vendo. E foi exatamente isso que ele viu em você quando te escolheu. Você sabia que a Bíblia diz em Isaías 43:1: "Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Pensa na força dessa declaração. O Criador do universo te chama pelo nome. Ele não te vê como mais um na multidão, como apenas um número nas estatísticas. Ele te conhece intimamente, sabe o número. Dos cabelos da sua cabeça, conhece seus medos mais profundos e seus sonhos mais secretos. Conhece suas fraquezas, suas lutas interiores, aquelas batalhas que você nem compartilha com seus amigos mais próximos. E ainda assim, mesmo conhecendo tudo sobre você, inclusive aquelas partes que você esconde dos outros com medo de ser rejeitado, ele te escolheu. Não é por causa da sua perfeição, não é porque você nunca erra, não é porque você cumpre todos os requisitos religiosos. É justamente por causa da sua perfeição, do seu amor sem limites, da sua graça incompreensível. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se o Deus que criou as galáxias
que mantém os oceanos nos seus limites, que dá vida a tudo que existe, que conhece cada estrela pelo nome. Se esse Deus te aprova, te escolhe e te ama incondicionalmente, por que você ainda está tão preocupado com o que o João da padaria ou a Maria do RH pensam de você? Por que ainda perde noites de sono por causa de um comentário negativo? Por que ainda muda seus planos porque alguém levantou uma sobrancelha em desaprovação? E quero que vocês reflitam sobre isso nos comentários. Me conta lá, qual foi a situação em que você abriu mão de ser autêntico só para agradar alguém? Compartilha essa experiência para que possamos crescer juntos nessa jornada. Suas histórias podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma luta. Então não deixe de comentar. O apóstolo Paulo entendeu bem essa questão. Em Gálatas 1:10, ele diz: acaso estou buscando a aprovação humana ou a de Deus? Ou estou tentando agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Paulo percebeu algo fundamental. Existe uma incompatibilidade entre buscar agradar a Deus e buscar agradar as pessoas a qualquer custo. Não dá para servir a dois senhores. Em algum momento você vai ter que escolher. Ou você segue o caminho que Deus traçou para você, ou você segue o caminho que os outros esperam que você siga. Ou você vive para cumprir seu propósito divino, ou você vive para atender expectativas humanas. E a grande ironia é que quando finalmente paramos de buscar obsessivamente a aprovação dos outros, é quando começamos a conquistar respeito genuíno. Porque pessoas autênticas, que sabem quem são e para onde estão indo, naturalmente atraem admiração. Não porque buscam essa admiração, mas justamente porque não a buscam mais. É como se houvesse uma lei espiritual em ação. Quanto mais você corre atrás da aprovação, menos você a encontra. E quanto menos você se importa com ela, mais ela vem naturalmente até você. Pensa em Jesus. Ele foi o ser humano mais autêntico que já pisou nessa terra. Ele não se importava com status, com aparências ou com o que as pessoas influentes da época pensavam dele. Ele comia com pecadores, tocava em leprosos, conversava com samaritanos, todas coisas que iam contra as expectativas sociais do seu tempo. Ele confrontava fariseus em público, virava mesas no templo, falava verdades, duras quando necessário. E justamente por causa dessa autenticidade, dessa certeza de quem ele era como filho de Deus, ele impactou a história como ninguém. Você não precisa ser Jesus para ter esse tipo de impacto no seu círculo de influência. Você só precisa parar de tentar ser quem você não é. Precisa parar de filtrar cada palavra, cada ação, cada decisão através da lente da aceitação social. Precisa começar a viver a partir da sua verdadeira identidade em Cristo, não a partir da imagem que você criou para ser aceito pelos outros. O que aconteceria se você começasse a viver a partir da aprovação que já tem em Cristo, em vez de buscar desesperadamente a aprovação que nunca é suficiente das pessoas? Como seria sua vida se cada decisão fosse tomada com base na pergunta o que agrada a Deus, em vez de o que as pessoas vão pensar? Vamos pensar juntos em algumas consequências práticas dessa busca constante por aprovação. Primeiro, você nunca se sente satisfeito. É como um poço sem fundo. Hoje você conquista a aprovação de uma pessoa, amanhã precisa da aprovação de outra e depois de outra. Nunca tem fim. É um ciclo vicioso que te mantém constantemente exausto, correndo atrás de um alvo que sempre se move. Segundo, você perde sua identidade. De tanto tentar ser o que os outros querem, você esquece quem realmente é, quem Deus te criou para ser. Você se torna uma espécie de camaleão social, mudando de cor conforme o ambiente, sem nunca expressar sua verdadeira essência. Terceiro,
Você vive em estado constante de ansiedade, sempre preocupado com o julgamento alheio, sempre tentando adivinhar o que os outros estão pensando de você. Cada interação social se torna uma fonte potencial de estresse. Cada mensagem não respondida vira motivo de paranoia. Quarto, você toma decisões com base em motivos errados. Em vez de perguntar, o que Deus quer que eu faça? Você pergunta, o que os outros vão pensar se eu fizer isso? Assim, você pode acabar escolhendo uma carreira, um parceiro, até mesmo uma igreja, não porque é o melhor para você, mas porque parece bem aos olhos dos outros. E quinto, você perde oportunidades divinas. Quantas vezes Deus já tentou te usar poderosamente, mas você recuou por medo do que os outros iriam dizer? Quantos talentos estão enterrados? Quantos dons estão adormecidos? Quantos ministérios não nasceram porque você tinha medo de se expor, de ser julgado, de não ser bom o suficiente na opinião alheia? Não é à toa que a Bíblia diz em Provérbios 29:25 que o medo do homem constitui um laço. É literalmente uma armadilha que prende você e impede seu progresso. É como andar com uma bola de ferro acorrentada ao tornozelo. Você até consegue se movimentar, mas nunca com a liberdade e a velocidade que poderia. Mas hoje eu quero te convidar a sair dessa armadilha, a quebrar essas correntes, a começar a viver a partir da identidade que Deus te deu, não a identidade que os outros tentam te impor. A dar o primeiro passo em direção à liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem vergonha, sem essa necessidade constante de validação externa. E como fazer isso? Primeiro, você precisa realmente entender e acreditar que já foi escolhido por Deus. Não é algo que você precisa conquistar ou merecer. É um fato já estabelecido. Em Cristo, você já tem toda a aprovação que precisa. Você é amado incondicionalmente, aceito completamente, valorizado infinitamente. Medite nisso diariamente. Repita para si mesmo: eu sou escolhido por Deus. Eu sou amado incondicionalmente. Eu não preciso provar meu valor para ninguém. Em seguida, você precisa começar a identificar os aprovadores na sua vida. Aquelas pessoas cuja opinião tem um peso desproporcional sobre você. Podem ser pais, amigos, colegas de trabalho, seguidores nas redes sociais, líderes religiosos, professores, chefes. Pergunte a si mesmo: por que dou tanto poder a essas pessoas? Por que permito que seus julgamentos definam quem eu sou? O que estou realmente buscando delas que acredito que não posso encontrar em Deus? Depois, comece a praticar pequenos atos de autenticidade. Diga o que realmente pensa, com amor, claro. Vista-se do jeito que gosta. Compartilhe suas verdadeiras paixões e interesses. Defenda causas que acredita, mesmo que não sejam populares. Siga o chamado que Deus colocou no seu coração, mesmo que os outros não entendam. Comece com passos pequenos, em ambientes seguros, e gradualmente você vai ganhando confiança para ser autêntico em todos os aspectos da sua vida. E o mais importante, mergulhe na palavra de Deus para descobrir o que Ele diz sobre você. Quanto mais você se encher da verdade divina, menos espaço sobra para as mentiras que te fazem buscar validação humana. A Bíblia está cheia de afirmações sobre quem você é em Cristo. Você é filho, você é herdeiro, você é santo, você é templo do Espírito Santo, você é embaixador do reino. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é mais que vencedor. Você é nova criatura. Você é obra-prima de Deus. Você sabia que na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que tiveram que escolher entre agradar a Deus ou agradar aos homens? Noé construiu uma arca quando não havia sequer sinal de chuva. Imagina as piadas, os comentários, as críticas que ele deve ter ouvido. As pessoas provavelmente o chamavam de louco,
riam dele pelas costas, questionavam sua sanidade mental. Mas ele seguiu firme no que Deus havia ordenado e, por causa dessa fidelidade, salvou a humanidade. Moisés deixou o conforto e prestígio do palácio do faraó para liderar um povo escravizado rumo à liberdade. Ele trocou a aprovação da corte egípcia pela aprovação divina. Abandonou riquezas, status e poder para seguir o chamado de Deus, mesmo quando parecia absurdo aos olhos humanos. Daniel se recusou a parar de orar ao seu Deus, mesmo quando isso significava ser jogado na cova dos leões. Ele valorizava mais a comunhão com Deus do que sua própria segurança ou aceitação social. Ele sabia que era melhor enfrentar leões famintos com a aprovação de Deus do que desfrutar de segurança temporária sem ela. Esther arriscou sua vida ao se apresentar diante do rei sem ser chamada, para interceder pelo seu povo. Ela disse aquelas palavras memoráveis: "Se eu perecer, pereci." Ela entendeu que havia coisas mais importantes que sua própria vida ou posição social. Pedro e João, quando proibidos de pregar sobre Jesus, responderam às autoridades: "Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus." Eles entenderam que, no final das contas, só importa uma aprovação, a de Deus, e estavam dispostos a enfrentar prisão, perseguição e até morte por causa dessa convicção. E você? De quem você tem buscado aprovação? Quem são os juízes da sua vida, cujo julgamento tem te mantido acordado à noite, te enchendo de insegurança e medo, cujas palavras de crítica ecoam na sua mente por dias ou semanas, cujos likes ou comentários positivos te fazem sentir temporariamente válido, apenas para voltar à insegurança quando o próximo post não recebe a mesma atenção? Talvez seja a hora de fazer como aqueles heróis da fé e escolher a aprovação de Deus acima de qualquer outra. Talvez seja a hora de desligar essas vozes externas que tanto te influenciam e sintonizar na única voz que realmente importa, a voz do Pai que diz: "Este é meu filho amado, nele me comprazo." Eu sei que não é fácil. Vivemos em uma cultura obcecada por likes, comentários e validação externa. As redes sociais só intensificaram essa tendência humana que já existia muito antes da internet. A cada minuto, somos bombardeados com imagens de vidas aparentemente perfeitas, corpos perfeitos, casas perfeitas, relacionamentos perfeitos. E inconscientemente, começamos a nos comparar, a nos sentir inadequados, a buscar desesperadamente essa mesma aprovação que os outros parecem ter. Mas lembre-se, toda essa aprovação virtual é vazia, passageira. A aprovação de Deus é eterna. Quando você realmente abraça o fato de que foi escolhido por Deus, algo incrível acontece. Você começa a viver com uma autenticidade que naturalmente atrai as pessoas certas para a sua vida. Aquelas que te amam pelo que você realmente é, não pela persona que você criou para ser aceito. Aquelas que celebram suas peculiaridades em vez de tentar te encaixar em moldes predefinidos. Aquelas que enxergam seu valor mesmo quando você falha ou tropeça. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você para de se preocupar tanto com o que os outros pensam, você finalmente fica livre para servir essas mesmas pessoas genuinamente. Sem segundas intenções, sem esperar nada em troca, apenas por amor, como Jesus fez. Você consegue amá-las de verdade, porque não está mais usando-as como fonte de validação. Você consegue servi-las desinteressadamente, porque sua identidade não depende mais da opinião delas. Imagine só como seria sua vida se você acordasse todos os dias com a certeza inabalável de que o Criador do Universo olha para você com amor e aprovação. Se você pudesse realmente acreditar, não só com a mente, mas com o coração,
que é amado não pelo que faz, mas pelo que é, filho ou filha de Deus. Se pudesse andar pelas ruas, entrar nas reuniões, participar dos eventos sociais com a confiança tranquila de quem sabe exatamente quem é e a quem pertence, essa verdade tem o poder de transformar completamente sua existência. De repente, o comentário maldoso daquele colega não tem mais tanto peso. A rejeição de alguém não abala mais sua identidade. O fracasso em alguma área da vida não define mais quem você é. As métricas de sucesso do mundo, dinheiro, fama, poder, aparência, perdem sua influência sobre você. Porque você sabe que sua identidade está firmada em algo muito mais sólido que opiniões humanas. Está firmada na rocha que é Cristo. Jesus, que te escolheu, te resgatou e te chama pelo nome. Está ancorada no amor imutável de um Deus que não muda como mudam as tendências, as culturas ou as opiniões nas redes sociais. Em 1 Pedro 2:9, somos lembrados que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Percebe a linguagem? Eleita, exclusiva. São palavras que falam de escolha, de separação para um propósito especial. Palavras que confirmam que você não está aqui por acaso, que sua existência não é um erro, que você tem um papel único no grande plano de Deus. Deus não apenas te tolera, Ele não apenas te aceita, Ele te escolheu ativamente, propositalmente, amorosamente. Ele te viu, conheceu cada detalhe da sua personalidade, cada talento, cada fraqueza, cada peculiaridade que te torna único, e disse: "Este é meu filho amado, esta é minha filha amada." Ele te escolheu sabendo exatamente quem você é e quem você pode se tornar com a ajuda da sua graça. Então, por que continuar vivendo em função dos outros? Por que continuar se contorcendo para caber em moldes que nem foram feitos para você? Por que continuar trocando sua paz interior pela aprovação passageira de pessoas que, francamente, estão tão ocupadas buscando aprovação quanto você? Por que continuar tentando impressionar pessoas que talvez nem se lembrem do seu nome? Daqui a alguns anos, a liberdade que Cristo nos oferece inclui a liberdade de sermos quem realmente somos. Não uma versão aguada, diluída, comprometida de nós mesmos, mas nossa versão mais autêntica, mais plena, aquela que Deus tinha em mente quando nos criou. Aquela versão que, quando manifesta, contribui de maneira única para o corpo de Cristo e para o mundo ao nosso redor. Isso não significa que devemos ser rudes, insensíveis ou desrespeitosos com os outros. Não é sobre ignorar completamente as pessoas à nossa volta ou não se importar com seus sentimentos. É sobre colocar as coisas na ordem certa. Primeiro, agradar a Deus. Depois, considerar os outros com sabedoria e amor. É sobre viver a partir de uma base segura de identidade, não de uma constante necessidade de validação. Como Paulo disse em Romanos 12:2, não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. O mundo vai sempre tentar te encaixar em seus moldes, te convencer a seguir suas regras não escritas de aceitação, te fazer acreditar que só tem valor se tiver determinada aparência, profissão, conta bancária ou número de seguidores. Mas você é chamado para algo diferente, algo revolucionário. Viver conforme os padrões do reino de Deus. Quando você faz essa escolha, a escolha de viver para agradar a Deus acima de qualquer outra pessoa, você começa a experimentar uma liberdade que poucos conhecem neste mundo. Uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, de opiniões flutuantes ou de conquistas passageiras. Uma liberdade que vem de dentro, do mais profundo da sua alma, onde o Espírito de Deus testemunha com o seu espírito que você é filho de Deus. E essa liberdade é contagiante. Quando as pessoas te veem vivendo autenticamente, sem medo constante
do julgamento alheio, isso desperta algo nelas. Porque, no fundo, todos estamos cansados dessa performance constante, dessa necessidade de aprovação que nunca é satisfeita. Todos ansiamos por autenticidade, por relações genuínas, por espaços onde podemos ser quem realmente somos, sem medo de rejeição. Então, hoje, meu irmão, minha irmã, eu te desafio. Comece a enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. Comece a valorizar mais a aprovação dele do que a aprovação dos outros. Comece a viver a partir da segurança de saber que foi escolhido, não por seus méritos, mas pelo amor incondicional de um pai que deu seu próprio filho por você. Comece a descobrir a pessoa incrível que você foi criado para ser, livre das expectativas e pressões sociais que tentam te moldar. Porque no final das contas, quando você estiver diante do trono de Deus, o que vai importar não é quantos likes você recebeu, quantos seguidores tinha nas redes sociais ou se agradou a todos à sua volta. O que vai importar é se você foi fiel ao que Deus te chamou para ser e fazer. Se você usou os dons que Ele te deu. Se você amou como Ele te amou. Se você viveu autenticamente como filho amado do Rei dos Reis. Meus queridos, chegamos ao final desse vídeo, mas espero sinceramente que seja apenas o começo de uma jornada de libertação para você. Uma jornada onde você finalmente se livra das correntes da aprovação humana e começa a viver na liberdade de quem sabe que já foi aprovado por Deus. Lembre-se sempre, você não precisa conquistar o amor de Deus, você já o tem. Você não precisa provar seu valor para Ele, Ele já o estabeleceu na cruz. Você não precisa se esforçar para ser escolhido, você já foi. E essa é a base segura a partir da qual você pode construir uma vida autêntica e significativa, sem o peso constante de tentar agradar a todo mundo. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário contando como essa palavra impactou você. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, viva na certeza de que você é amado, você é escolhido, você é aprovado pelo único cuja opinião realmente importa, Deus. Paz e bem a todos vocês.